Êxodo, capítulo 40. Então Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: Moisés, no primeiro mês, no primeiro dia, tu levantarás o tabernáculo da congregação, e nele colocará a arca do testemunho, e vai cobrir a arca com o véu, e depois colocará a mesa, e depois colocará em ordem o que se deve colocar em ordem, e também colocará nela o castiçal, e vai acender as suas lâmpadas, e colocarás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Aí então colocarás a coberta na porta do tabernáculo. Colocarás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação, e colocarás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela colocará água, e depois colocará o pátio ao redor, e vai pendurar a coberta no pátio. E aí então pegarás o azeite da unção, e vai ungir o tabernáculo e tudo que nele há, e vai santificá-lo com todos os seus móveis, e ele será santo. Vai ungir também o altar do holocausto e a todos os seus utensílios, e vai santificar o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e também santificará. E chamarás Arão e seus filhos para a porta da tenda da congregação, e vai os lavar com água, e vai colocar em Arão as vestes santas, e o ungirás para que me administre o sacerdócio. E chamará também os seus filhos, e também colocará as túnicas neles, e os ungirá, assim como ungiu o pai deles, para que eles me administrem o sacerdócio. E a sua unção será por sacerdócio perpétuo em suas gerações. E assim fez Moisés, conforme tudo o que Deus havia lhe ordenado. E aconteceu que no primeiro mês, no segundo ano, o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo, e colocou as suas bases, armou as suas tábuas, e colocou nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e colocou a coberta sobre a tenda, assim como o Senhor havia lhe ordenado. E pegou o testemunho, e colocou-o dentro da arca, e colocou os varais na arca, e colocou o propiciatório em cima da arca, e levou a arca para o tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Ele colocou também a mesa da congregação ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu, e sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, assim como o Senhor havia lhe ordenado. Colocou também na tenda da congregação o castiçal, em frente à mesa, ao lado do tabernáculo, para o lado do sul, e acendeu as lâmpadas perante ao Senhor, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. E colocou o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu, e acendeu sobre ele um incenso de especiarias aromáticas, assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Também pendurou a coberta da porta do tabernáculo, colocou o altar do holocausto na porta do tabernáculo da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele holocausto e oferta de manjares,
assim como o Senhor havia ordenado a Moisés. Colocou também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e colocou água dentro para lavar. Então Moisés e Arão e os seus filhos lavaram nela suas mãos e seus pés. Quando eles entravam na tenda da congregação e quando chegavam ao altar, eles se lavavam, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar e pendurou a coberta da porta do pátio. Assim, Moisés acabou a obra. Então veio uma nuvem e cobriu a tenda do tabernáculo, que agora é do Senhor, e encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pois quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Porém, se a nuvem não se levantava, eles não caminhavam no dia em que ela não se levantava. E porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava perante sobre ele, os olhos de todo Israel, e em todas as suas jornadas.